Recentemente, nós fizemos uma viagem incrível para Campos do Jordão. E eu não iria falar sobre isso aqui, mas resolvi trazer um vídeo contando para vocês como que a gente se organizou, como que a gente fez para ir, quanto que a gente gastou. Vou contar tudo para vocês aqui nesse vídeo para te mostrar que é possível se organizar para fazer aquela viagem que você tanto sonha fazer. Com educação financeira, com planejamento financeiro, tudo é possível. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Cinti, para quem não me conhece, e eu realizei um sonho recentemente, que foi ir para São José dos Campos. Inclusive, esse destino estava na minha listinha de sonhos, de lugares que eu queria conhecer. E nós decidimos ir para São José dos Campos, assim, faltando 2 meses para a viagem. Mas mesmo assim, eu consegui ir e me organizar direitinho para a gente conseguir fazer uma viagem boa. E o quanto a gente gastou assim, foi pro estilo de viagem que a gente fez, tá? É importante você entender que estilo de viagem ele interfere diretamente na quantidade de grana que você vai gastar. Então, tudo depende do que você vai fazer na viagem, onde você vai ficar. Então, não é porque ficou esse valor para mim que vai ficar para você também. Depende mesmo real do estilo da sua viagem. Bom, mas vamos lá. Por que a gente decidiu, assim, em 2 meses ir para Campos do Jordão? E meio que em cima da hora, né? Porque a gente mora muito longe, a gente mora 9 horas, quase 9 horas de Campos do Jordão, bem longe. Mas a gente decidiu porque a gente tinha um lugar para passar antes, que nós teríamos um compromisso que nós firmamos também com pouco tempo de antecedência. E aí a gente falou assim, a gente vai estar pertinho, né, do lugar de Campos do Jordão, então a gente vai aproveitar para ir em Campos do Jordão. E aí, gente, foram 6 dias de viagem, assim, 6 dias fora de casa, tá? Contando 2 dias que nós dormimos em Penedo um dia e o outro dia em São José dos Campos. E aí depois a gente foi para Campos do Jordão e ficamos lá. A gente chegou na segunda, a gente dormiu segunda, terça e quarta e quinta nós voltamos para casa. Então, no total aí foram quase 6 dias redondo. Eu conto 6 dias porque a gente saiu no sábado e voltou na quinta. Então, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, 5 dias, né? Não são 6, são 5 dias. E aí, quando a gente decidiu que ia fazer essa viagem, gente, um ponto aqui, vou parar rapidinho só para falar isso para vocês. Eu não tenho roteiro, tá? A única coisa que eu tenho escrito aqui é mesmo os gastos que eu tive. Então, não tenho roteiro, eu vou contando para vocês tudo que vier importante assim na minha cabeça para eu falar para vocês. E outra coisa, esse vídeo é um pouco diferente do que a gente costuma falar no canal, então eu preciso muito, muito, muito que vocês curtam esse vídeo e que comentem muito aqui para o YouTube entregar o nosso vídeo. Então, se você gosta de saber dessas coisas, que eu conte essas coisas para eu trazer mais vezes, vocês precisam comentar e curtir bastante o vídeo, tá bom? Combinado? Vamos lá! Quando a gente decidiu que ia viajar, começou todo o meu planejamento. Começou pesquisa de lugar para ficar, começou cotação de combustível e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu fiz foi realmente procurar lugar para ficar. E eu confesso para você que eu fechei com um hotel, foi com um hotel. E aí depois eu descobri que nesse hotel eu teria que pagar estacionamento à parte, porque eles não colocam as informações que deveriam colocar. E aí depois, quando eu fui conversar com a pessoa no WhatsApp, depois de já ter alugado, aí a pessoa falou que tem que pagar o aluguel do estacionamento, né? A diária do estacionamento, na verdade, não é aluguel. Então, cada dia que a gente fosse ficar, teria que pagar X reais. E aí o aluguel era até legal, só que, como esse estacionamento por fora, sairia muito mais caro do que eu imaginava. Gente, por Deus, no outro dia que eu fui pesquisar de novo, lugar para ficar, eu encontrei uma pousada assim maravilhosa, uma pousada linda, uma pousada que tinha café da manhã, que tinha estacionamento, que era em Capivari, que é o bairro ali, o centrinho. Então a gente conseguia, era assim, 5 minutinhos do centrinho. Então a gente conseguia ir a pé, sem precisar ir de carro e pagar estacionamento lá na rua, porque o estacionamento lá
ele vai mudando, né? De dia tá 20, aí de noite tá 30 reais a hora. É bem caro, não é barato não. Então, escolher ficar em um lugar mais perto do centro, ali no centro, a gente ficou na Vila Capivari mesmo. Só que no centrinho ali era 5 minutos. Então, escolher ficar ali pertinho foi a melhor coisa que a gente fez. A melhor coisa mesmo, real que a gente fez. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu encontrar com um valor bom. E aí, depois, a gente entrou em outro pensamento aí de organização. Como nós iríamos? Por quê? A gente precisaria alugar um carro para poder ir. Então, a gente começou a fazer cotação. Aqui na minha cidade não tem locadora de carro. A cidade mais próxima que tem fica 1h30 daqui. Então, a gente começou a fazer o planejamento. E aí eu coloquei tudo dentro de uma planilha, o quanto que eu achava que ia gastar em tal coisa, isso depois de já ter fechado a pousada, porque eu já sabia o valor e também já sabia o valor do carro. Coloquei tudo numa planilha, eu vou mostrar para vocês a planilha depois, tá? Mas no finalzinho aqui do vídeo. Então vamos lá para o que realmente a gente gastou em cada coisa. Lembrando, mais uma vez, que você consegue fazer uma viagem pagando muito mais caro ou muito mais barato. Depende do seu estilo de viagem, depende de quantas pessoas irão ir com você. A gente aqui tem hotel, então querendo ou não, as coisas saem um pouco mais caras porque tem criança, então tem que pagar a diária dele também. Fica um pouquinho mais cara, né, por causa de criança. Aí tem a comida também, tem alguma outra coisinha, um brinquedo, um passeio, se bem que o hotel foi muito tranquilo. A gente não comprou nenhum brinquedo, a gente conversou com ele, a gente explicou tudo. E ele não pediu, porque só de estar ali já estava tão feliz, sabe? Foi muito bom. Vamos lá. Começando pelo combustível. O combustível, por ser um carro diferente do nosso, a gente fez uma média botando um pouquinho a mais do que a gente gasta no nosso. E aí na nossa cotação, eu lembro que a gente deu 800 e poucos reais de combustível. Só que a gente pegou um carro muito legal também, um carro bem econômico, e aí a gente conseguiu fazer muito menos do que isso. A gente conseguiu fazer 518 reais de combustível. Eu achei um preço muito bom. Porque, gente, olha, eu até anotei que no total foram 1.319 quilômetros rodados para a gente ir e voltar. Foi isso tudo. Então, além do combustível para ir e voltar, a gente também rodou bastante lá, conheceu lugares e gastamos 518. Eu realmente achei que seria uns 800 para mais, mas me surpreendeu muito. O aluguel do carro, nós pagamos R$ 1.339,17, tá? Pegando no sábado. Então, conta a diária do sábado. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Foram 6 diárias que nós pagamos do carro. Deu R$ 1.339,17. Nós pegamos um Onix, que é um carro mecânico. Não era um carro automático, nada disso, porque para viajar a gente tem que pegar o que a gente está mais acostumado a dirigir. E o mecânico a gente está mais acostumado. E ele era muito econômico também, assim como o nosso Unão, nosso Azulão. Ficou esse valor porque a gente fechou todos os seguros possíveis e imagináveis que tinha, a gente fechou. E outra coisa, quando você aluga um carro, você deixa retido um valor também de R$ 500 reais, foi o nosso, dependendo do seu carro, dependendo do seguro que você vai fechar ou não, fica mais caro. Então, quanto mais seguro você fecha, mais barato fica esse valor que fica retido no seu cartão de crédito. E aí eles liberam depois que você devolve o carro. Então ficou R$ 1.339,17, mais esses R$ 500 reais que ficam retidos no cartão de crédito. A alimentação. A alimentação foi uma coisa que a gente gastou mais, foi o mais caro da nossa viagem, foi a alimentação. Lá em Campos do Jordão, gente, é uma cidade muito gastronômica. As experiências em relação à comida são muitas, os restaurantes são diversos, mas você não encontra nada muito baratinho. E o que a gente fez? Lá a gente priorizou para o almoço comer um pastel, comer um lanche, alguma coisa assim. E à noite comer o que a gente queria comer, como fondue, algumas coisas que a gente queria experimentar. Por exemplo, o Leonardo queria comer, ele gosta de truta. É truta? Tutra. Ih, agora eu esqueci como é que fala. Truta.
ele queria comer, eu queria comer uma lasanha, um risoto. E aí à noite a gente guardava assim, não é guardava, né? A gente segurava para gastar mais à noite. Mas só que o que que acontece, gente? De dia não dava fome. Por quê? Café da manhã. Na pousada, o café da manhã vinha em uma cesta no quarto. Foi muito legal essa experiência. E vinha bastante coisa. A gente dormia até um pouquinho mais tarde, até umas 9, 10 horas assim no máximo, e comia pertinho de sair. A gente pedia o café pertinho de sair da pousada para ir passear e a gente não ficava com fome. Aí dava 3 horas, 4 horas, a gente ia comer alguma coisa e aí conseguia esperar até a janta. Então, mesmo que se a gente almoçasse, fosse assim, ah, não, vamos almoçar, deixar para almoçar e à noite fazer um lanche, não ia dar certo, porque a gente não ia ter fome. Foi o que aconteceu. Então, a gente deixava para comer comida que a gente queria experimentar à noite. E de dia, a gente lanchava, a gente comia um pastel do Maluf. Gente, se você for em Campos do Jordão, conheça o pastel do Maluf, porque o pastel é enorme, dá para 2 pessoas. A gente pedia 2 pastéis por causa do Theo. O Theo comia, eu comia meio, Leonardo comia meio, e depois, se eu aguentasse, a gente dividia o restinho ali do Theo. Não, tinha meio do Theo, a gente dividia aquele meio do Theo para mim e Leonardo, e o Theo não aguentava comer meio sozinho. Aí o Leonardo comia o restante. Mas meio já enche. É impressionante. O pastel é muito recheado e é muito gostoso. Então vale muito a pena. E aí, a gente gastou na alimentação R$ 2.300. Foi o que a gente gastou, tá? A gente comeu o que a gente quis. Principalmente à noite, a gente jantava. Aí depois eu comi um crepe. Eu queria comer tudo que tinha direito, porque a experiência gastronômica de Campos do Jordão é magnífica, é maravilhosa. A gente comeu, como a gente ficou em Penedo, gente, esse valor de 2.300 não foi só em São José dos Campos, tá? Em Penedo nós comemos fundi no sábado à noite, quando chegamos. E no domingo a gente foi para São José dos Campos, a gente jantou, a gente almoçou e jantou. Isso, a gente almoçou no shopping. O que a gente jantou? Eu não tô lembrada. Mas teve esses 2 dias em outros lugares, tá? Se você fizer uma viagem menor aí de 3 diárias, 3 noites dormidas, você vai gastar menos do que isso, porque a gente ficou em outros lugares. Então, em Penedo também as coisas não são baratinhas, não. Mas a gente quis passar em Penedo, comemos fundi lá, comemos fundi também em Campos do Jordão. Foi muito bom, foi uma delícia. A hospedagem, eu falo que a hospedagem foi uma coisa que veio assim de Deus mesmo. Nós gastamos 1.384 todos esses dias, tá? Tanto o dia que a gente ficou em Penedo, o dia que a gente ficou em São José dos Campos e os outros dias que a gente ficou em Campos do Jordão. Foi 1.384, sendo, né, que passamos essas 2 noites em outras cidades e 3 noites em Campos do Jordão. O que vocês acharam? O que vocês estão achando até aqui? Me conta. Vocês estão achando o preço bom? Tá achando caro? Me fala aí. Passeios. Eu confesso que para passeios eu não tinha muita pretensão de fazer muita coisa. O lugar que a gente queria ir sem, assim, não abrir a mão de ir era no Prana Pôr do Sol, que é o lugar que tem aquela mão assim, que a gente sobe na mão para tirar foto com o pôr do sol lá no fundo. E aí, gente, olha como que funcionava o Prana Pôr do Sol. Você pagava, eu acho que R$ 30 para entrar. E esses R$ 30 de entrada, era 30, gente? Ou era 40? Não sei. Mas esse valor que a gente pagava para entrar, se você chegasse até 3 horas da tarde, ele era revertido em consumo. Então acaba que a entrada não tinha, porque você entra chegando até 3 horas, revertia, e aí você pagava também estacionamento R$ 30. Faltando dias, 2 dias, eu acho, pra gente chegar, pra gente estar lá, mudaram tudo. Passou a ser R$ 50 a entrada e não revertia mais em consumo. Então a gente pagou R$ 100 de entrada, porque o hotel não pagava, graças a Deus, mais R$ 30 do estacionamento. Então, assim, eu não acho barato. R$ 50 para você entrar no lugar, não é barato, não. Se eu for com uma família grande, se o hotel fosse maior, teria que pagar R$ 150, não é barato. Mas a gente não abriu mão de ir no Prana Pôr do Sol. O que a gente consumiu lá foi, Leonardo pediu uma limonada e eu pedi um café com leite. Porque a gente tinha acabado de comer pastel do Maluf.
o pastel mais famoso de Campos do Jordão. Ontem nós comemos em outro lugar e hoje estamos aqui nesse que tem parquinho, ó. Aqui é lindo. O pastel é maravilhoso. Estávamos super cheios. A gente não pediu nada, só esperou mesmo o pôr do sol para aproveitar a experiência. E também passeios que não estavam programados. Por exemplo, eu queria muito ir no teleférico, mas não me programei para isso. Mas aí, chegando lá, nós acabamos indo no teleférico. Você gravou no 0.5, né? E não é baratinho também. Eu sei que foi 70. Gente, eu posso estar errado aqui no preço. Se eu tiver errado, eu vou colocar aqui. Mas eu acho que Tel foi 35 e adultos 76 ou 79 cada um. Para subir é coisa de 2 minutos, tá? Aí lá em cima, para entrar lá no Parque dos Elefantes, é de graça, você pode subir de carro e tudo. Mas a gente quis subir de teleférico e descer de teleférico. Então, por isso que a gente pagou esse valor. E outro passeio que o Theo pediu muito para fazer lá foi o de bondinho. A Maria Fumaça só funcionava no final de semana, infelizmente, eu queria muito ir na Maria Fumaça, mas só funciona no final de semana, mas tinha o bondinho, que ele dá uma volta assim na cidade, ele vai até na estação de trem, até lá no portal da cidade, e depois volta. É mais ou menos 45 minutos de viagem, de passeio. E ele foi, se não me engano, 30 por pessoa, agora eu não tô lembrando, mas vou deixar passando aí também. Então, no total aqui de passeios, deu R$ 362,50 de passeio. E também nós pagamos pedágios. Foram muitos pedágios daqui lá. Então, deu R$ 100,20 de pedágio, tá? Isso aí ida e volta, tá bom? Tudo junto. Estacionamento, a gente pagou R$ 63,32 pelo fato de ter ficado bem pertinho ali do Capivari. Ter ficado na Vila Capivari, na verdade, a gente não precisou pagar estacionamento. E o que a gente precisou foi lá em cima no Prana e o outro foi em Penedo, se não me engano. Então, deu R$ 63,39. Compras diversas. Eu comprei óculos de sol lá em São José dos Campos. Isso aqui nem foi em Campos de Jordão, mas eu coloquei da viagem toda aqui. Achei óculos, algumas outras coisas que a gente comprou. Chocolate em Campos do Jordão. Nós visitamos a fábrica de chocolate. Deu R$ 350 dessas coisas diversas aí. Então, o nosso total da viagem deu R$ 6.375,24. E aí, como que foi nossa organização, gente? Eu voltei com o meu... Peraí que eu não tô achando. Mas com o meu envelope. Meu bom e velho envelope. Eu não sei onde o Leonardo colocou os envelopes, mas são aqueles envelopes coloridos mesmo que vocês já conhecem. O que que a gente fez? Nós sacamos esse dinheiro da alimentação e colocamos, dividimos pelos dias que nós iríamos ficar e colocamos dentro do envelope. Então, cada envelope correspondia a um dia de alimentação e a gente só podia gastar o que estava ali dentro do envelope. Teve alguns dias que passou do limite, mas a gente meio que compensou no outro dia. E foi isso, gente. Nós pagamos a viagem toda à vista, para não ficar nada para pagar depois. A única coisa que a gente parcelou foram compras de roupa, porque a gente mora no Rio de Janeiro, né? Então aqui não faz frio. Eu não tinha roupa de frio, ninguém aqui em casa tinha, então a gente precisou comprar bota, essas coisas tudo para ir, porque realmente é muito friozinho lá, uma delícia. Só isso, mas assim, a viagem em si foi totalmente paga à vista, no débito, no dinheiro, para não ficar nada para depois. E foi esse valor que ficou, R$ 6.375,24. O que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários. É isso que eu quis trazer para vocês terem uma noção. Mas olha, com planejamento e organização é possível. Eu usei o Notion, eu usei a planilha, tudo isso para me ajudar a me organizar e os envelopes também no momento ali na hora da viagem. É isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado de saber.
Se esqueceu de deixar seu like, deixa seu like, se inscreve aqui no canal também. E é isso, um beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.